E tem muita gente desmerecendo a vitória do Flamengo em cima do Vasco. Mas, meu amigo, clássico é clássico, não importa a forma que vai vencer. Tem que vencer. E o Flamengo fez o seu papel e conseguiu vencer por 3-2. Uma virada que, inclusive, para mim, foi uma virada na raça. O Flamengo não jogou muito bem, mas apresentou uma pequena evolução. E nós vamos aqui analisar os comentaristas do programa da ESPN Brasil falando sobre o clássico, falando sobre essa vitória do Flamengo, que na minha opinião foi muito importante. Foi importante sim, pelo fato da pressão que o elenco do Flamengo está vivendo, a pressão que o técnico Vitor Pereira está vivendo, e chegou o momento do Flamengo começar a deslanchar. Chegou o momento do Flamengo começar a vencer jogo grande, vencer clássico. Esse é um momento do Flamengo e é um momento de nós, torcedores, apoiarmos o Flamengo para que o Flamengo possa fazer sim uma boa temporada. Eu acredito que o Flamengo possa reagir e fazer uma boa temporada em 2023 e nós vimos isso no ano passado. Paulo Souza destruiu praticamente o início de trabalho do ano de 2022, mas o Flamengo conseguiu reagir com o Dorival Júnior. Vamos torcer para o técnico Vitor Pereira fazer um bom trabalho, ele recém chegou. Então vamos ver o que vai acontecer. Nação, vai rapidinho, escreve nos comentários a sua opinião, a sua análise, o seu ponto de vista. Isso é muito importante para a gente, para que você participe e faça uma resenha com a gente, para a gente saber qual é a opinião do torcedor. Aqui nós somos uma família, nós somos Flamengo, torcemos para o mesmo time, muitas vezes temos uma opinião diferente. Mas aqui é Flamengo, tá certo? Então vamos pro vídeo de hoje, vou deixar os créditos ao canal da ESPN Brasil, link na descrição do vídeo, vamos lá para as notícias do Flamengo. Lê Pires. Eu também. Olha quem tá aqui atrás, ó. Vitor Pereira e Maurício Barbieri. Barbieri, tão elogiado ontem até as 21h10, né? Depois mudou tudo, né? O horário do jogo foi adiado um pouquinho, né? Antes das 9 ele já estava sendo criticado. Ah lá. Que isso? Estão falando? Vitor Pereira! Mari, desculpe, Bora, Mari. não, vamos. Vamos acompanhar Vitor Pereira, porque senão esses corneteiros aqui não param de falar. Vamos lá. Os 4 últimos jogos do Flamengo são jogos que eu não vi adversário nenhum melhor que nós no campo. No campo, não vi nenhum adversário, inclusivamente o Vasco, no outro jogo, melhor do que nós. Portanto, nós propusemos o jogo, nós queríamos oportunidades de golo. O Vasco hoje, no lançamento de linha lateral, no arremesso lateral e num contra-ataque, faz-nos 2 golos. Temos que retificar, mas continuar o nosso trabalho, acreditar no que estamos a fazer, que é o que eu sinto, e seguir em frente. Este grupo está muito unido com a equipa técnica, basta vocês perguntarem aos jogadores, não sou eu que tenho que falar, mas muito com um compromisso muito grande naquilo que estamos a trabalhar, acreditar naquilo que estamos a trabalhar, é uma questão de tempo e resultados para nos tornarmos uma equipa muito difícil de bater, não tenho dúvidas nenhumas. Olha, eu fico abismado, hein? O Flamengo não estava ganhando, tem um timaço, campeoníssimo. Sim mesmo. Não estava ganhando de ninguém. Aí ganhou um jogo, o professor ali já falou que nos últimos 4 jogos o Flamengo amassou todo mundo. Teve erro coletivo no terceiro gol, mas ainda assim foi um Flamengo mais propositivo, um Flamengo que novamente ficou mais com a bola do que o Vasco, e um Vasco que tem se caracterizado no campeonato por ter posse. Então a gente pode reconhecer que houve sim evolução no Flamengo do Vitor Pereira. Por outro lado, também é um Flamengo que no aspecto defensivo ainda deixa muito a desejar. O Vasco, mesmo acuado em alguns momentos, conseguia, na base da bola longa, isso aí é um vacilo do Santos, né? O Santos não tem passado segurança, é um goleiro que até o torcedor já começa a pegar no pé, a gente escuta ali no Maracanã uma certa apreensão quando o Santos sai com o pé. Olha a escorregada que ele dá. É que a bola estava fora do gol, mas se essa bola vai na direção do gol e escorrega junto com ela para dentro do gol, meu amigo, já caiu o mundo, hein? E ali é uma saída hesitante, né? Não precisava ter saído da forma como saiu, perdeu o tempo de bola, o Santos não tem passado muita segurança. E a defesa do Flamengo também continua vacilando demais. Ontem até uma participação maior dos homens de frente na recomposição, a gente viu o Pedro tentando morder, tentando incomodar, o Arrascaeta também participando, mas do meio para trás era um Flamengo que dava espaço para o Vasco nessa bola direta, no passe que rompia linhas. E aí o Flamengo teve dificuldade de marcar. Novamente o Pedro Raul levando vantagem no duelo físico. Então
Esse Flamengo... Ele atrapalhou o Rodrigo Caio ali no primeiro gol do Vasco. Sim. O Rodrigo Caio falhou. Sim, mas é que ele tava ali... Desculpe, o Vitor Pereira, ele falou na entrevista coletiva que é difícil marcar o Pedro Raul, porque ele é muito grande, né? Ele se impõe, ele sabe usar o corpo, né? Ele se impõe fisicamente, não tem velocidade. Ontem faltou porque o Vasco conseguia quebrar essa linha, mas a bola chegava no Pedro Raul ou no Alex Teixeira, que não são jogadores velocistas. Demorava para ter uma aproximação também, né, dos jogadores de lado do Vasco. Mas ainda assim o Flamengo sofreu para marcar algumas jogadas do Vasco, tanto é que no final o Léo vai lá para frente bater lateral, porque sentia que forçando ali, mesmo o Flamengo tendo jogadores altos, como Pablo, Thiago Maia, Fabrício Bruno, essa bola entra demais. Então precisa ajustar mais a marcação. Mas embora essa fragilidade defensiva do Flamengo continue flagrante, e o Flamengo tem uma média superior a 1 gol por jogo sofrido com o Vitor Pereira. É muito, mas, embora isso tenha acontecido, já houve sim evolução no aspecto ofensivo com o Vitor Pereira. Grande jogo, né, Mari? Sim, foi um grande jogo, foi um jogo bem legal de assistir. E eu acho que comparando o outro jogo das equipes que o Vasco sai vitorioso, o Flamengo, além, claro, de ter, né, o nível técnico dos jogadores individualmente falando, só ver quem que desequilibrou, né, o gol do Arrascaeta, enfim, o Pedro forçando o erro do adversário. O Flamengo, ele conseguiu corrigir melhor os erros do que o Vasco. O Vasco, no primeiro jogo, no último jogo das equipes que venceu por 1-0, um erro de marcação da segunda bola muito claro. A primeira oportunidade daquele jogo é com 2 minutos com a Arrascaeta pegando uma sobra de uma bola cruzada e o gol sai exatamente assim, com todos os homens do Vasco marcando de frente para o gol e não olhando as costas. Então a segunda bola do Flamengo, o Vasco não conseguiu corrigir isso e o Flamengo conseguiu corrigir o espaço que deu para os laterais do Vasco no último jogo, que saiu o gol do Pumita, né? Pegando, óbvio, um baita chute, mas com espaço para arriscar. E ontem o Pumita mal conseguiu sair da parte defensiva. Então, o que eu consegui perceber de um jogo para o outro é que o Flamengo conseguiu corrigir melhor os erros do que o Vasco. E, além disso, sobressai a qualidade técnica do time do Vitor Pereira. Mas, o que o Breiler pontuou. Tem questões a ser corrigidas. A saída com 3 zagueiros é uma ótima ideia para ele conseguir aproveitar melhor os seus alas. O Mateuzinho, que não recompõe tão bem, poder ter mais liberdade para atacar. Mas essa transição defensiva do Flamengo ela ainda é muito lenta. Um contra-ataque em que, se você tem 3 zagueiros, você precisa de uma recomposição numa linha de 5. O Flamengo não conseguiu entender isso ainda. Numa noite em que a Arrascaeta voltou a jogar o que sabe. Com liberdade, né? E ele não costuma fazer gol feio, né? O Arrascaeta. Com a camisa do Uruguai na Copa, com a camisa do Flamengo, é contra o Corinthians na Neoquímica Arena, é contra o Vasco no Maracanã. Sabe quem me lembrou? Quem? Não tô comparando futebol. Cuidado, né? Mas me lembrou Dodô, o artilheiro dos gols bonitos. Lembra disso? Lembro. O Arrascaeta não faz gol feio, rapaz. Mas eu tô com a Mari e com o Breiler que o Arrascaeta até então não tinha conseguido jogar no nível que jogou ontem. A gente já discutiu aqui o posicionamento, era o Arrascaeta um pouco mais pela esquerda, era o Arrascaeta se aproximando do centroavante, era o Arrascaeta mais pelo centro, né? Discutimos se ele deveria ser sacado do time, né? E ontem ele realmente teve uma atuação do nível que ele tem condição de jogar, né? Porque ele é um jogador realmente pro nível, ainda mais do futebol brasileiro, muito acima da média. Me lembra aí algum gol feio do Arrascaeta? Gol feio? Feio? Acho que não. Apesar que Dadá Maravilha dizia, não existe gol feio. Feio o quê? É não fazer gol. Tem isso, né? Mas o que me parece já, e a partir do jogo contra o Del Valle, o jogo da volta, da Recopa, em que o Flamengo fez até um bom primeiro tempo, mas caiu muito no segundo, o Vitor Pereira dá a impressão que está começando a errar e acertar pela cabeça dele. Isso é bom para o Vitor Pereira. Ele tem que fazer algo que ele acredita. Ele tem que fazer algo que o time pode talvez demorar para assimilar, ou ele tem dificuldade para passar, mas é o que ele acredita. Testando até o gol, né? Exatamente. Quando ele trocou, além do goleiro, jogando com 3 zagueiros, tentando fazer os jogadores, muitas vezes, ficarem um pouco mais abertos pelos lados do campo. Há esse problema do time quando perde a bola, quando não consegue pressionar rapidamente, sofre. Ele sofreu um pouco ontem contra o Vasco também, quanto a isso. Vidal e o Thiago Maia muito expostos. E o Vitor Pereira, ontem, quando ele fala na entrevista, Abel, que destaca muito os 4 últimos jogos, tô com o Breiler. Está valorizando muito dele e diminuindo muito dos outros. Para dizer o seguinte, de defesa. Para dizer o seguinte, olha, o que eu estou fazendo aqui, eu estou gostando do resultado, do que o time tem apresentado. Mas o time perdeu os últimos jogos, mas já perdeu, mas eu gostei disso. Mas ali já deixaria o discurso um pouquinho mais equilibrado, porque contra o Del Valle é isso, 26 finalizações, o time criou, tá perfeito. Mas finalização certa, ficou igual ao adversário. Exato. Então, um mas ali já deixaria o discurso um pouco mais equilibrado. Tem o segundo tempo contra o Flu, que o Flamengo não jogou.
tem que entrar na conta também. O Flamengo isso tomou que eu a ia virada perguntar, contra o Fluminense. Jogou mais que o Fluminense? Não, primeiro tempo acho que fez um jogo e muito em cima de vibração, de marcação. Segundo tempo, não. Segundo tempo, o Fluminense foi muito melhor. Né? Agora, o Vitor Pereira está querendo ali exaltar ou demonstrar que, olha, o que eu estou fazendo aqui está dando uma resposta boa do que eu imagino e quero e diminuindo o que não está dando, por enquanto, certo. Está dando de problema. Também, não sei se... É uma autodefesa. Não sei se eu faria diferente. Está fazendo o marketing dele. Claro. É que nem vocês quando defendem que o Ituano eliminar o Corinthians não é uma vergonha pro Corinthians, que é normal. Não é do bloco passado isso? Né? Não. É a mesma coisa. Vocês defendem seu ponto de vista, ele defende dele. O Flamengo... Cada um defende o seu empresa. Já foi. Esse assunto já morreu? Então vamos... Campeonato Carioca agora. Obrigado. E o Vasco? Estamos falando muito do Flamengo. Mas falamos de Arrascaeta. Arrascaeta voltou a jogar bem, voltou a ser decisivo. Você fala do Rodrigo. Ou da ausência dele. Mas a escalação do Barbieri ajudou a ressuscitar o Arrascaeta. Porque como assim? Explica pra mim essa daí. Essa não deu pra entender. Também quero entender. O Arrascaeta estava mal no Campeonato Carioca, mal na temporada, e muitos rubro-negros até defendiam. Pô, tá merecendo um banquinho daqui a pouco. Tá. E ontem... Barbieri ajudou a recuperar o Arrascaeta? Ele deu sim. campo, né? Você entendeu isso? Não, mas... Eu queria que você explicasse um pouco A mais. escalação favoreceu o jogo do Arrascaeta, porque deu mais liberdade para ele. No jogo passado... Explique, por favor. No jogo passado, 1-0 para o Vasco, o Arrascaeta começa bem, mas o Rodrigo logo encaixa a marcação e tira todo o espaço. O Rodrigo é soberano nessa marcação, na segunda bola. O Arrascaeta teve mais dificuldade para jogar depois dos 15 minutos. Ontem, ele começa à vontade e ali pelo meio, o Vasco vai deixando muito espaço, porque Jair e Andrei tentaram... Você chegou onde eu queria ouvir. Então, Jair e Andrei. O senhor Andrei, que merece todos os elogios, também meio perdidinho na marcação ali, hein? Mas voltou agora, 3 jogos, até encaixar, criar essa sintonia, entrosamento com o Jair. Mas eles até faziam uma boa pressão no homem da bola do Flamengo, mas quando os volantes do Flamengo ou os zagueiros conseguiam cortar essa linha, aí era um desespero, porque o Arrascaeta e o Gabigol se aproximavam e tinham espaço para tabelar, para correr, para achar o Pedro. E aí o Arrascaeta toda hora começou a achar o Pedro livre, o Pedro fazendo pivô. Aí pressionou muito o Vasco, ficou com dificuldade de saída e deixou o Arrascaeta à vontade para fazer o que mais sabe, que é servir, que é se aproximar dos homens de frente e jogar próximo do gol. Então, por isso, o Barbieri, que tem feito um bom trabalho, no jogo de ontem foi infeliz. As escolhas dele não funcionaram, a começar pela escalação. Deveria ter feito o básico, que era o conservador. O Vasco fez um bom jogo contra o Flamengo. Tinha sido competitivo. Se mantivesse a escalação, pelo menos teria a sustentação no meio-campo. É óbvio que o Flamengo teve mudança, com o Mateuzinho fica mais agressivo pelo lado direito. Imaginou explorar aquele lado, né? Talvez um possível buraco. Ele coloca o Galarça para fazer esse papel. Então o Galarça você não teria escalado, é isso? Não, e o Galarça é um jogador que tem tido dificuldade, ele até ajuda muito, como gosta de dizer o Prats, sem a bola. Um jogador que volta bastante, que isso tem bastante. Mas para jogar, ele tem as mesmas limitações do Rodrigo, mas o Rodrigo marca muito mais e pelo centro do campo, onde o Flamengo foi superior. Então eu vejo que ao tentar fazer Tem uma pergunta em cima da sua análise. Ao tentar fazer essa compensação, o Barbieri desequilibrou o time. Então tá aí, nação, é isso daí. Se inscreva no canal e escreva aí embaixo nos comentários a sua opinião da partida. O que você achou da partida? O Flamengo, pra você, evoluiu? Ou o Flamengo continua jogando mal? O que você acha? Escreva nos comentários, deixa o like e a gente se vê no próximo vídeo.